pode dar início, faz Posso começar? a gravação, tá bom? Eu estou aqui acompanhando já. Então, vamos às reverências, antes de iniciar, né? De ler. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 14, desaparecimento do Senhor Krishna. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyana Timirandasya Agyana Jana Salakaya Chauksuru Militayana Tasmai Shri Kurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, vamos ler o verso 43. Não deste atenção a anciãos e meninos que mereciam jantar contigo? Acaso os deixaste e tomaste tuas refeições sozinho? Acaso cometeste algum erro imperdoável que seja considerado abominável? Verso 44. Ou será que estás te sentindo vazio por todo o tempo, porque poderias ter perdido teu amigo mais íntimo, o Senhor Krishna? Oh, irmão Arjuna, não posso pensar em nenhuma outra razão para teres ficado tão deprimido. Repetindo o verso 43. Não deste atenção a anciãos e meninos que mereciam jantar contigo? Acaso os deixaste e tomaste tuas refeições sozinho? Acaso cometeste algum erro imperdoável que seja considerado abominável? Verso 44. Ou será que estás te sentindo vazio por todo o tempo, porque poderias ter perdido teu amigo mais íntimo, o Senhor Krishna? Oh, meu irmão Arjuna, não posso pensar em nenhuma outra razão para teres ficado tão deprimido. Namastê, Hare Krishna, gratidão pela oportunidade. Eu vou, então, passar para a Devi fazer a leitura do sânscrito. Bom dia, Namastê, Hare Krishna. Então, verso 43. Om api... Opa. Om api sviparya bhuntastvam sambodjan vrida balakan jugupsitam karma kinchit kritavan yad akshamam. Verso 44. Kachit prestata menata hridayenatma bandhuna shunyosmi rahito nityam manyase tinyatha naruk. Você pode pôr o português de novo? Om Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om. Muito bem, então, seguindo, né, com a nossa dissertação, nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Srimad significa belo, Bhagavatam, Bhagavan, o Supremo, Absoluto, Bhagavatam, descrições do Absoluto. Srimad Bhagavatam, as belas descrições acerca do Absoluto. Tá? O próprio nome em si já é um poema, né? Srimad Bhagavatam, o nome enquanto poema. Nós estamos lendo, então, da partida do Senhor Krishna. Eu acho que pode baixar para eu poder... Acompanha comigo o raciocínio. Eu queria só ver o título. Pode baixar um pouquinho a tela, por favor? Para eu ver o título. Eu vou falar novamente o título do... Só um minutinho para mim. Eu pego aqui no meu celular, Não, tá? já está. Muito bem. Canto 1, capítulo 14,
o desaparecimento do Senhor Krishna, hoje, versos 43 e 44, tá? Olha só, essa descrição, né, essa descrição, ela já está acontecendo há algum tempo, né, em que o Yudhishthira está tentando fazer um scanner, né, ele identificou uma depressão, uma tristeza, um comportamento atípico em Arjuna, depois que ele, né, viajou e voltou de maneira diferente. Eles eram irmãos, conviviam entre si, então eles se conheciam bem, né, as variações de personalidade, né? E o irmão chega um pouco deprimido, abatido, desanimado, e o irmão, então, faz algumas considerações do porquê aquilo estaria acontecendo, né? Por algum motivo não deste atenção a anciãos e meninos que mereciam jantar contigo, ou juntar-se a ti, ou comer consigo? Olha só, essa é uma das indicações de como é estruturado a civilização védica, a cultura védica. Os fortes são convocados a protegerem os mais fracos. Os sábios são convocados a ensinar as pessoas ignorantes, ou as pessoas incultas, ou as pessoas despreparadas. Os fazendeiros são convocados a alimentar as pessoas. E aqueles que não são possuidores de terras, aqueles que são os artesãos, né? Aqueles que são pessoas que não foram educadas em cultura e não têm conhecimentos técnicos, que são as pessoas gerais, as pessoas comuns, são chamadas Sudras, ou servos da sociedade. Ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim, não é? Às vezes as mães dizem, olha, se você não estudar, então tá bom, você vai passar a vida toda trabalhando, não é? Dessa forma ou daquela forma, indicando que certos trabalhos são direcionados para pessoas que não... Perdão. Que não se dedicaram a estudar os conhecimentos, etc. É assim ou não é? Ainda hoje é assim. Então, os Shudras, que são a base da sociedade, são aquelas pessoas que não tiveram acesso à educação, não tiveram nascimentos, né, em famílias com recursos financeiros, ou que não tiveram nascimentos em famílias proprietárias de terras. Então, essas pessoas que não têm nascimentos em famílias que são proprietários de terras, se ocupam em trabalhar nas terras, ou trabalhar nas oficinas, nos lugares, sabe, nas construções, etc. Por conta de que o nascimento não favoreceu a pessoa com aquelas facilidades. Então, ela vai ter que galgar, né, posições dentro da sociedade através do esforço pessoal. Isso é possível. De forma muito rara, mas é possível. Mesmo nos nossos dias atuais, normalmente é assim. A chamada meritocracia. A pessoa nasce numa condição e ela deverá esforçar-se para galgar alguma posição social, o que é muito mais justo do ponto de vista da meritocracia. No sistema de casta, ou no sistema de divisão Varna Ashram, essa transição entre posições de nascimento não é muito incentivada ou é hermeticamente refutada. Muito embora o tratamento que deve ser dado àqueles que têm nascimento desprivilegiado deve ser um tratamento humanitário. Muito embora não haja um incentivo para a transição entre classes, porque uma pessoa que é um kshatriya, querendo atuar como um sábio e brahmana, incomoda, atrapalha. O Krishna falou para Arjuna, você está dando argumentos de uma pessoa sábia, de uma pessoa santa, mas você só está incomodando com essa história toda. Você é um kshatriya, você é um guerreiro, você tem que fazer o que você tem que fazer. Então, é melhor fazer o seu trabalho, ainda que mal feito, do que o de outros, supostamente bem feito. É uma pretensão sua. Seja kshatriya, não queira ser um brahmana. A Krishna falou isso para o Arjuna.
Então, quando um Shudra, uma pessoa despreparada intelectualmente, quer assumir a direção de um Estado, eventualmente, ele pode criar problemas na administração pública. Então, assim, para ser um médico, a pessoa precisa de diploma, de conhecimento técnico, para ser um engenheiro, para ser um piloto de avião, mas para ser o presidente de uma nação, não. Olha só, ele vai pilotar uma nave com 300 milhões de pessoas dentro e não é exigido dessa pessoa conhecimento técnico, só a capacidade de manipular o público e convencer o público de votar nele. É perigoso isso. Extremamente perigoso. Deveria ter uma condição mínima técnica exigida de conhecimento para quem quer dirigir uma nação. Assim, algum conhecimento. Né? Aí essa é uma opinião particular minha. Não é uma opinião absoluta, é só uma opinião pessoal, e eu tenho direito de ter opinião pessoal. Eu acho que seria muito mais prudente que qualquer pessoa que queira dirigir uma cidade, dirigir uma nação, um Estado, né, uma pessoa tem que ter o conhecimento básico mínimo. Para entrar, para ser gari, que significa para acolher lixo na rua, a pessoa não pode entrar se não tiver o primeiro grau completo, ou o segundo grau completo, alguma coisa assim. Por que para ser prefeito da cidade não se exige isso? Não faz sentido. É absolutamente ilógico, porque ambas são funções de Estado. São funcionários públicos. Se é exigido a um, para colher lixo, uma condição mínima de educação, de cultura, para fazer isso, e ele é um funcionário público, por que para ser o prefeito e dirigir a cidade toda não é exigido o mesmo critério? Eu acho uma falha estrutural grave. É uma opinião pessoal minha. Pode ser que eu esteja errado, e aí eu posso admitir esse erro. Porque existem autodidatas. O Darwin, por exemplo, não frequentou a faculdade de biologia, mas ele apresentou uma tese biológica. Isso acontece. É raro, mas acontece. Tá? Então, assim, eu admito a possibilidade. Mas, normalmente, não é assim. Não é que um Charles Darwin aparece a todo momento. É algo extremamente raro. Né? Então, esse procedimento de você ter uma certa, vamos dizer assim, uma certa barreira para evitar essa transição hiperdemocrática, produz uma certa segurança, não é? Para assim, para preservação cultural e de estabilidade de sociedade. Agora, que deve haver um sistema de incentivo, porque uma pessoa pode ser... Eu assisti um documentário de um gari que começou a pegar livros que encontrava no lixo, livros de... toda vez que ele achava um livro de cursinho de vestibular e tal, ele pegava e ele estudava em casa sozinho, até que um dia ele resolveu fazer o vestibular para a faculdade de medicina. Medicina? Não, de advocacia. Medicina, acho que foi medicina. E passou. E se formou médico. Um outro lá, são dois casos. E um se formou juiz do Supremo, tendo sido gari. Então, existem muitas pessoas com capacidades, elas precisam de algumas oportunidades. Se o sistema permite que uma pessoa que tem capacidade consiga galgar posições elevadas, possam. Machado de Assis, por exemplo, era negro. E é o nosso principal escritor brasileiro. Né? Um dos primeiros presidentes do Brasil também era negro. Ele foi vice, na verdade, mas depois ele assumiu. Então, assim, é possível, como aumentou o mérito, mas não é muito comum. Então, por questão, o tema é o seguinte: na dúvida, não avance. Então, por uma questão estrutural de estratégia, o sistema de civilização védica ele é construído de tal maneira a preservar os
as classes, os grupos, e não há muito incentivo de transição entre elas. É verdade. O que, no avanço da Kali Yuga, se torna um instrumento de poder e de crueldade na mão de certas pessoas que não cumprem a função que deveriam cumprir como brahmanas, como administradores, e utilizam dessa facilidade como instrumento de poder para oprimir e humilhar os mais fracos. Isso não é cultura védica. Isso é uma deterioração do avanço da Kali Yuga sobre o sistema de cultura védica. O sistema de cultura védica é esse daí que vocês estão vendo. Ó. E essa informação foi dada por um rei ao seu irmão, o imperador, na verdade, ao seu irmão. Não destes atenção a anciãos e meninos, ou seja, crianças. Aqui está falando meninos, né? As crianças. O termo certo é crianças. Por acaso você não deu atenção às pessoas velhas e às crianças? E por isso você está se sentindo culpado porque você não cumpriu o seu dever moral de proteger aqueles que são indefesos? Porque esse é o nosso dever? Dar atenção àqueles que são mais frágeis? Cuidar daqueles que são pequeninos? Por acaso você descumpriu essa função e por isso você está se sentindo agora triste, decepcionado e incompetente? Você foi incompetente na sua posição como protetor dos mais frágeis? Por isso você está se sentindo assim? Isso é cultura védica. As crianças, os sábios, as mulheres são artigo de proteção dos administradores. E agora, na nossa cultura, chamada cultura civilizada, as crianças, mulheres e os trabalhadores comuns são artigo de exploração por parte dos chamados diretores democráticos ou socialistas, que seja qualquer tipo de... Eles exploram, escravizam essa comunidade. As crianças são expostas a todo tipo de violência. Os velhos são abandonados, jogados para morrerem esquecidos em buracos distantes. Se eles não tiverem plano de aposentadoria, eles são abandonados. É muito comum. E esse não é um sistema de cultura védica. O sistema de cultura védica é pautada na proteção dos mais frágeis. Por acaso, não destes atenção aos velhos e às crianças que mereciam comer junto com você? Ou seja, como é uma pessoa comer com uma pessoa da aristocracia que mora no palácio? Quem pode se sentar junto com uma pessoa da aristocracia que mora no palácio? Qualquer pessoa que estiver faminta. O preceito védico diz que o rei, antes de comer, o secretário de Estado deve vir e informar ao rei: meu rei, todos no reino estão alimentados. Aí ele pode comer. Se o secretário vier: meu rei, está tendo problema de abastecimento alimentar em tal lugar, o rei deve jejuar junto com a família até que o problema seja resolvido. Depois que as pessoas começarem a comer de volta, o rei e a família podem comer de novo. Esse é o preceito védico. Ninguém deve passar fome. Se alguém no reinado passar fome, a família do rei e o próprio rei devem jejuar até que o problema seja resolvido. Isso é védico. Onde é que os nossos diretores modernos fariam isso? Chamados civilizados. Ah, porque a Índia é um sistema muito primitivo. Como assim? Né? Então, atualmente sim, porque aderiu ao sistema social coletivo. Aí você pode dizer que realmente é primitivo. A Índia é primitiva, de fato. Ela ficou primitiva, se degradou, né? Também devido às invasões bárbaras dos muçulmanos e dos cristãos, deteriorando a cultura védica, infelizmente, sobrou alguns bolsões ainda preservados. E a gente tenta reviver esses bolsões que foram preservados de cultura védica para o benefício da humanidade.
É o que nós tentamos fazer, representando a cultura védica. A gente não tenta representar a Índia, defender a Índia. A Índia é cheia de contradições e falhas estruturais, principalmente por conta das invasões bárbaras recentes, feitas pelos muçulmanos e pelos cristãos, que atacavam a cultura védica por não compreendê-la, por ignorância também, né? E agora nós estamos tentando resgatar essa cultura e oferecer à humanidade os conceitos fundamentais dessa cultura, que é compassiva, inteligente, e que dá aos fortes a responsabilidade de proteger os fracos, e dá aos educados e cultos a responsabilidade de orientarem a sociedade para que tenham uma boa gestão emocional, paz de espírito e um norte existencial. Essa é a função da cultura védica. Né? Acaso os deixastes e tomaste tuas refeições sozinho? O rei está falando para um outro membro da dinastia real. Qual era o preceito védico? Por acaso você comeu quando outras pessoas estavam com fome? É por isso que você está se sentindo mal? Será que você cometeu esse erro, meu irmão? Por aí você entende um pouco da dimensão, da sutileza, da nobreza, do caráter dos administradores védicos, dos reis védicos. Era terminantemente proibido comer se nas adjacências ou tivesse informação de que pessoas estavam com fome. O rei deveria doar a própria comida para as pessoas que estivessem com fome. Isso foi escrito há 5.000 anos atrás. Foi registrado há mais ou menos esse período, no início da Kali Yuga. Acaso cometestes algum erro imperdoável que seja considerado abominável? Comer, vestir-se, ter uma vida digna, uma vida, vamos dizer assim, pública, saudável, enquanto outras pessoas viviam como mendigos, era considerado, do ponto de vista védico, abominável. Os empresários, os donos de terra, os fazendeiros, né, os donos de indústrias, a eles era considerado abominável eles comerem enquanto os seus funcionários e proprietários e trabalhadores das terras tivessem em situação desconfortável. Eles tinham que ter moradias, saneamento, diversão, felicidade. Só assim a felicidade do dono da terra era considerada autêntica. Do contrário, o dono da terra seria punido pelo rei. Se os súditos, se os funcionários e shudras fossem maus tratados, eles deveriam ser tratados como extensão da família, ou seja, filhos, e não empregados, escravos. Os servos eram tratados como membros da família. Então, ser um shudra, ser um servo da sociedade, não significava ser um escravo, significava ser uma extensão do membro da família. Então, eles tinham que ter dignidade, tratados com respeito, e deviam comer satisfatoriamente. Só assim os ricos teriam as suas riquezas autenticadas pelo imperador. Se um homem rico, ao redor dele tivessem pessoas miseráveis, ele seria punido pelo imperador, pelo rei. Esse era o sistema. O sistema de cultura védica não incentiva a avareza, incentiva a prosperidade e a riqueza, mas jamais a avareza. As pessoas podiam ser ricas, prósperas, exuberantemente ricas, mas ao redor delas não poderia haver ninguém em situação de sofrimentos. Ninguém. Senão, ele perdia a riqueza dele e era distribuída para a população. A avareza, não. Prosperidade, sim. Esse é o sistema védico. A riqueza deve ser compartilhada. Uma pessoa pode ser rica, ter mais que outras, não tem problema. Mas os demais ao redor devem ser tratados com dignidade, devem receber condições dignas. E a gente vê isso nesse verso. Essa é a natureza da cultura védica, é isso que nós defendemos. Essa tese de vida, de existência, de sociedade que nós defendemos.
Isso é absolutamente espiritual. Ou será que estás te sentindo vazio por todo o tempo, porque poderias ter perdido o teu amigo mais íntimo, o Senhor Krishna? Aí já está comparando perder a pessoa que Krishna, a pessoa suprema, o amigo mais íntimo no coração, maltratar pessoas inocentes, indefesas, ou ser avaro, é o equivalente de perder, tem a mesma conotação que está sendo comparado aqui, que perder o próprio Deus do coração, a pessoa querida. A comparação é que é a mesma coisa. Maltratar pessoas indefesas, ser avaro, ser ignorante, é o mesmo que perder Deus, a amizade ou a presença do Supremo. É a mesma coisa. É que não aparece tão assim evidente, mas se você pegar as pecinhas, bate ou não bate? Fecha a conta ou não? Ó, meu irmão Arjuna, não posso pensar em nenhuma outra razão para teres ficado tão deprimido. Ou você desconsiderou a sua posição de proteger os mais fracos, de ser altruísta, benevolente, cuidadoso com aqueles que precisavam, ou você não tem mais a presença de Deus no seu coração. E as duas coisas são praticamente uma. Avareza, letargia, egocentrismo, emetismo, uma vida pautada apenas para si, é o mesmo que não ter a presença de Deus na vida, ter perdido Deus. Avareza significa ausência de Deus, excesso de medo, domínio pessoal, vontade de ter, de dominar, de ser o senhor da natureza. É perigoso, é tóxico, é clínico, é típico de almas que nascem e morrem constantemente. É depressivo. Isso é cultura védica. É isso que nós defendemos. É esse ideal que nós ensinamos. É isso que nós pautamos. É disso que nós nos alimentamos. É isso que nós oferecemos para que outros também se alimentem, para serem seres humanos evoluídos, civilizados, membros, participantes da civilização ariana, a original, não a que recentemente teve esse trauma aí. Civilização ariana, Aryan. Os arianos, em termos védicos, Aryan significa aquelas pessoas que conhecem a nobreza da vida e vivem de forma nobre e divina. E isso é ser um ariano. E conhecer a nobreza da vida significa entender a importância que tem a autonomia da autoridade, do poder e do conhecimento para proteger, educar e elevar os mais frágeis. Isso é ser um ariano. A cultura védica é uma cultura ariana, pautada no arianismo. Civilização nobre, compassiva, valente, com norte, propósito e gestão emocional dos seus membros. Isso é cultura védica. Tá? Não é cultura indiana. É a cultura védica. É que na Índia a gente ainda encontra muitos vestígios dessa cultura e a gente se linka a esses vestígios para tentar resgatar esses bolsões, como eu falei. É isso. Tá? Assim deve ser entendido. Ok? Muito bem, então eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, ok? Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom Shanti Namastê. Om Tat Sat. Hare Krishna.